O IBGE divulgou hoje o último Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano, que apresentou uma alta de 0,78%. A inflação é uma das coisas mais chatas do mundo, que afeta principalmente o nosso país. Porque assim, Wagner, eu vi uma reportagem falando que a inflação só vai afetar a classe média. A classe pobre não vai afetar, isso é verdade? Já trocamos várias vezes de moeda por causa dela, tivemos recorde de inflação depois disso. Atualmente, os preços dos produtos não param de subir, tornando não só a carne, mas diversos produtos mais caros. Tanto do arroz, do feijão, do leite, a carne, então tá um absurdo. Tudo. A vida tá difícil. A alta da inflação está mudando a rotina dos brasileiros. E não só isso, já que ela afeta tudo relacionado a dinheiro, que torna a nossa moeda mais desvalorizada e os produtos mais caros. Tudo que acontece no nosso cenário econômico hoje, basicamente, é a classe mais pobre que paga a conta mais cara. E por causa dela, os consumidores estão estressados, as empresas estão sofrendo e os governos que tivemos não sabem o que fazer. Mas e se eu te dissesse que um pouco de inflação é bom? Por quê? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer mais duas perguntas. Se o aumento dos preços prejudica aparentemente todo mundo, por que eles não podem simplesmente permanecer os mesmos? Por que a inflação não pode ser zero? A gente vai te ensinar tudo isso em menos de 8 minutos, mas antes da gente começar, ajuda a gente aí já com o joinha e também com a inscrição no canal, para ver mais vídeos como esse. Bom, mas agora pode soltar o cronômetro. A primeira razão pela qual a inflação não pode permanecer em zero é porque os governos e os bancos centrais não querem que muitos países busquem ativamente o que chamamos de meta de inflação. Analistas do mercado financeiro aumentaram a estimativa do IPCA, índice da inflação, para 4,71% neste ano. A projeção segue acima do teto da meta da inflação para 2024, que é de 4,5%. Aqui no Brasil agora, essa meta é cerca de 3%, com uma margem de erro de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Enquanto nos países desenvolvidos, essa meta formada pelos bancos centrais é de 2%. Mas a verdade é que esse é um número bastante sem lógica, que a gente diz na economia como arbitrário. Isso porque a inflação é um ciclo virtuoso. Em tempo que os preços estão geralmente subindo, as pessoas tendem a esperar que eles subam ainda mais. E por isso geralmente encoraja as pessoas a gastar ainda mais dinheiro, comprando casa, carro ou eletrodomésticos que vão durar, com o objetivo de evitar ter que pagar mais pelas mesmas coisas mais tarde. Mas isso também faz com que as coisas que precisamos comprar, tipo comida e roupas, também ficam mais caros, o que exige que gastamos mais de qualquer maneira. E com isso as empresas ganham mais dinheiro, o que significa que mais pessoas têm mais empregos e, consequentemente, mais dinheiro para gastar com essas empresas. E isso significa mais demanda e, portanto, preços mais altos. Então esse ciclo continua sem fim, mas essa parte é crucial para a virtude dele. Tudo bem se os preços subirem, contando que os salários também subam. Você ainda pode comprar os mesmos produtos se o seu salário acompanhar a inflação. ênfase no C, porque você sabe que o salário do Brasil não acompanha a inflação, né? Ele é reajustado, mas está longe de acompanhar. E você consegue sentir isso no seu bolso, né? Mas se eu te disser que essa tendência se inverteu, o Brasil está no seu 15º mês seguido com reajuste salarial acima da inflação, o que é um milagre não visto desde 2018. E isso é uma coisa boa, mas também temos que lembrar que os salários do nosso país estão no fundo do poço e já estão há muito tempo. Mas agora ele está aumentando, né? Bom, sim, mas os salários são altos o suficiente? Não. E o ponto que queremos chegar aqui é que uma interrupção em qualquer ponto desse ciclo pode levar ao tipo de alta inflação que vivenciamos nos últimos anos. Quando, por exemplo, temos interrupções na cadeia de suprimentos, o que cria uma escassez de produtos, isso faz com que algumas empresas aumentem artificialmente os preços para aumentar também os seus lucros, que junto com algumas outras causas efetivamente transforma esse círculo virtuoso em um círculo vicioso. Um exemplo claro disso foi as enchentes do Rio Grande do Sul, que aumentaram o preço do arroz. E o governo tem ferramentas para combater essa inflação crescente. Eles geralmente mudam algumas coisas aqui, aumentam as taxas de juros, o que torna todos os empréstimos mais caros, incluindo cartões de crédito e empréstimos bancários também. Quando o custo do empréstimo aumenta, fica mais caro fazer investimentos para contratar mais pessoas. Isso eventualmente desacelera a economia do nosso país, porque quebra aquele nosso ciclo de uma forma boa. Isso foi o que o Banco Central do Brasil fez na pandemia e está fazendo isso agora, para justamente tentar controlar a inflação, que é uma faca de dois gumes, né? Porque as pessoas
endividadas sofrem e muito com os juros altos. Isso porque o Banco Central aumenta as taxas de juros para desacelerar os gastos em toda a economia, para meio que mostrar aos mercados que estão levando o problema a sério, o que cria uma expectativa de que a inflação vai cair. Que gera o contrário da inflação, a deflação. E os preços em queda, honestamente, parecem muito bons, né? Mas também podem criar outro tipo de ciclo, que seria um ciclo, uma espiral de deflacionária. Quando os preços caem, os consumidores geralmente adiam grandes compras, esperando por preços ainda mais baixos no futuro, o que é até irônico, né? E as coisas que precisamos custam menos. Então, consequentemente, gastamos menos ainda. Mas se as pessoas estão gastando menos, as empresas ganham menos também, o que fazem elas começarem a cortar custos e, por fim, demitirem funcionários, o que acaba gerando desemprego. E as pessoas desempregadas, obviamente, gastam menos. Até mesmo as pessoas que estão empregadas podem escolher economizar mais para evitar perdas financeiras. Então, os preços caem ainda mais conforme a demanda diminui. Então, no final das contas, tudo isso se soma a um crescimento econômico mais lento como um todo, o que é realmente difícil de consertar porque os governos não têm a mesma capacidade de responder à deflação como a inflação. Se liga nesse gráfico aqui. A última vez que o Brasil viu sua inflação cair de verdade foi em 2020, no começo da pandemia, o que consequentemente também fez os juros do Brasil cair. Mas depois de chegar no seu ponto máximo de deflação, a inflação voltou a subir. Mas se a inflação não tivesse voltado a subir, o governo teria opções limitadas para o seu crescimento, o que seria um baque ainda maior para a nossa economia. Historicamente, períodos de deflação verdadeiras são bem raros na economia, mas quando acontece, parece que arrumar ele requer um choque bem sério na economia. Um exemplo disso seria a Grande Depressão, que afetou o nosso café. E em parte, essa espiral inflacionária só foi resolvida apenas pelo começo da Segunda Guerra Mundial, quando o governo Vargas iniciou as políticas de industrialização, o que fez nossa economia voltar a aquecer. Mas eu tenho certeza que nenhum país quer depender desse tipo de coisa, a não ser a Rússia, né, que gosta de subir o PIB através do setor de armas. Mas isso aí é papo para outro vídeo. O fato é que essa inflação cair abaixo de zero é muito difícil de consertar. E aí que entram as metas de inflação. Vamos olhar para este gráfico novamente. Essas linhas são bem estáveis, né? Porque há muitos fatores realmente complicados que afetam a inflação. A macroeconomia é composta pelas decisões de muitas pessoas e de muitas empresas, o que faz essas linhas nunca ficar parada. Ou seja, a inflação sempre flutuará, mesmo que seja só um pouco. E esta é a última grande razão pela qual eles não querem que a inflação seja 0%. Se a inflação ficar aqui, essa instabilidade básica está constantemente em risco de cair para a zona de deflação, fazendo gerar um ciclo ruim. E a maneira de evitar isso é deixá-la um pouco mais alta. Então, um pouco de inflação geralmente é uma coisa boa. Sim, isso é irritante, mas é a economia. E como prometido, em menos de 8 minutos você entendeu tudo sobre inflação. Então já comenta aqui se você entendeu e qual é o próximo tópico que você quer. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai adorar esse aqui.